Nesse vídeo eu vou fazer comentários acerca da AP3 que eu corrigi já faz alguns dias, a AP3 desse segundo semestre. Pois bem, a AP3 ela tinha duas questões, essas questões eu vou ler cada uma delas e comentar possibilidades de soluções que poderiam ser dadas. Primeiramente, a questão 1 aqui suponha que tenhamos que implementar um sistema para controle de gastos de automóveis. Os gastos essenciais são de dois tipos, abastecimento e manutenção, conforme as classes abaixo. Então aqui no quadrinho eu tinha dois importes, de eventualmente classes que eu vou utilizar, de pacotes de classes que eu vou utilizar no meu programa. Tem aqui a classe manutenção com construtor e um método getCusto. E uma classe abastecimento com campo valor, o posto, imaginando aí um posto de gasolina, e um construtor também com o método para obter um valor, no caso o valor do abastecimento. E uma classe principal que fazia uso dessas duas classes, tanto a manutenção quanto o abastecimento. Aqui eu tenho a lista de manutenção com a soma das manutenções que foram feitas, aqui a lista de abastecimento de forma igual, e aqui uma impressão do que seria o custo das duas coisas. Pois bem, o que pedia a questão? Altere este programa de forma que estes objetos, no caso os objetos conjuntos de abastecimentos e manutenções, pudessem ser manipulados de forma única, ou seja, numa mesma coleção, aqui bem grifado. Isso aqui é um ponto importantíssimo. No método main. As classes de manutenção e abastecimento podem ser modificadas, mas devem continuar existindo. Use recursos de OR sempre que possível. Então o que era pedido aqui essencialmente é para que objetos da classe manutenção, instâncias da classe manutenção e instâncias de abastecimento pudessem ser manipuladas juntas. Vamos abrir aqui a minha ideia para a gente comentar aí as possibilidades de solução. Bem, aqui já está aberto o gabarito do que foi colocado lá na plataforma e eu vou discorrer sobre isso aqui. O que está em verde, o que está comentado, tanto aqui embaixo quanto a parte aqui em cima, são os códigos que já que eram fornecidos na questão, E o que está fora dos comentários são uma possível solução para esse problema. Pois bem, então eu mantive aqui as duas listas, tanto de manutenção e abastecimento, e a manipulação desses objetos é que devia ser única, ou seja, numa única coleção. Então, para não alterar tanto o código, nesse gabarito eu mantive essas listas de manutenção e abastecimento e criei uma lista única para poder armazenar esses objetos. E aí o que acontece? Aqui está o pulo do gato, Essa lista única, ela não vai poder ser nem do tipo manutenção, não poderia ser nem exclusivamente manutenção e nem abastecimento, porque ambos esses tipos, eles não possuem no enunciado da questão, eles não têm relação. Então se a gente olhar aqui, manutenção é uma classe isolada, não herda de ninguém, não implementa nenhuma interface, assim como o abastecimento. Então essas duas classes aqui não têm nenhuma relação uma com a outra. Então eu não conseguiria, dessa maneira, criar uma lista combinando, usando objetos dessas duas classes. Eu até poderia criar uma lista object aqui, por exemplo. Isso aqui seria a classe object, como a gente sabe, é a mãe de todo mundo em Java. E dessa maneira aqui eu conseguiria adicionar os objetos nessa lista. O problema é que na hora de manipular essa lista de objetos, eu só consigo eu só consigo chamar para objetos de object coisas que estão definidas na classe object. Então, por exemplo, o método getCusto aqui, a minha ideia já está reclamando, porque ela não sabe, ela não conhece, a classe object não conhece esse método getCusto. Então, a maneira de contornar isso seria como criar um tipo. Vou dar um Ctrl Z aqui para
retornar o código da forma como estava o gabarito. A solução é criar um tipo geral, ou seja, um tipo que na verdade vai ser uma abstração de manutenção e abastecimento. No caso do gabarito, esse tipo, que é o gasto aqui, eu defini como uma interface, né? Então eu defini uma interface gasto, que é esse tipo geral, que tanto manutenção quanto abastecimento vão ter que implementar. E né, como método mínimo para essa interface, eu defini esse método getCusto, que é um método que vai ser chamado lá no momento em que eu quero imprimir os valores, né? Que eu quero somar, desculpa, os valores para impressão, que é exatamente o que ocorre aqui dentro do for. Certo? Então eu defini a interface, criei a minha lista em função dessa interface e alterei as classes para implementar essa interface. Né? Então, manutenção implementa gasto e abastecimento também implementa gasto. Dessa maneira, essas classes elas precisam apresentar uma implementação para o método getCusto que está sendo definido lá na interface, nessa interface aqui gasto. Então ambas definiram. E aí que houve assim, foi intencional isso aí para perceber como vocês se virariam, digamos, com a situação. A classe manutenção ela tem um campo custo, que é do tipo double, e a classe abastecimento tem um campo valor do tipo float, simulando que ambos trabalham com valores decimais, mas com uma precisão um pouco diferente. Né? E aí, nesse caso, eu criei a interface, o método da interface getCusto, eu peguei o tipo maior, que no caso a precisão maior, né, que é a do double, e aí eu não tenho o risco de ter perda de valor. Então, tanto a manutenção, que já é double, quanto o abastecimento, que é float, ambos podem ser manipulados como double. Né? Então, ambos definem esse método getCusto, sendo que manutenção retorna o próprio custo, e abastecimento retorna esse campo valor aqui, que é um float. E que o Java não reclama, ele consegue fazer essa conversão sem problemas. Certo? Então, tendo feito essas alterações em abastecimento e manutenção, que essencialmente foi implementar essa interface, eu consigo adicionar os objetos na classe gastos, na lista gastos, né, que é essa lista que eu acabei de definir aqui embaixo. Eu adiciono, estou usando um método aqui para adicionar vários objetos simultaneamente, que é esse addAll. E depois eu faço um for único, né, bem diferente do que tinha no enunciado, um for único percorrendo todos os objetos. Né? E aí, esse método getCusto aqui, que é interessante, ele é uma chamada polimórfica. Porque, ora, o método getCusto a ser chamado é de abastecimento e ora é de manutenção. Depende de como o objeto foi alocado, foi instanciado aqui dentro da coleção. Né? Então, esse getCusto vai funcionar de acordo com o tipo do objeto. Isso aí dá uma característica de um comportamento polimórfico, ou seja, um comportamento que é diferente, né, de acordo ali com o tipo do objeto. Isso é bastante interessante, principalmente porque, se a gente olhar para a classe abastecimento e a manutenção, elas são similares, né, em termos de implementação do método getCusto, mas poderiam não ser. Eles poderiam ter implementações bastante diferentes. E aí aqui no método main, a execução ia funcionar de acordo com o tipo do objeto. Né? E aí no final aqui só a impressão da quantidade. Pois bem, tiveram algumas implementações um pouco diferentes, né? Tiveram alunos, por exemplo, que na reescrita não mantiveram essas listas aqui independentes, né? Já de imediato criaram um tipo geral, essa lista geral. E aqui na hora de adicionaram cada objeto, tanto manutenção quanto abastecimento, diretamente numa lista de gastos, sem problema algum. O importante nessa parte da questão era exatamente criar, modificar as classes, né, modificar esse cenário de maneira a ter um único for. E aí, de fato, chegar nessa chamada polimórfica, que é bastante importante aí um conceito bastante importante no paradigma OR.
Pois bem, então poderia se fazer dessa maneira ou criar uma única lista já e adicionar os objetos nessa única lista. Essa é a primeira variação aqui dessa parte da questão. Na definição do tipo geral, alguns alunos perceberam que, por exemplo, esse campo valor aqui, que varia minimamente aqui, só a questão do tipo, você poderia pensar numa maneira de criar um tipo geral, que aí não poderia ser interface, né, porque eu não posso ter atributos. Então alguns definiram gasto como sendo uma classe abstrata, sem problema algum. Abstract class gasto. E aí lá definiram, por exemplo, double custo. Alguns fizeram até reaproveitaram todos os campos. Não vou deixar só o custo para não ficar tão ruim. Vou pedir aqui para gerar o construtor. A máquina está lenta. Generate constructor using fields. Ele vai abrir a opção aqui, custo, perfeito. Ele deve chamar um super, mas eu não tenho super classe aqui, então não preciso desse campo. E aí, como eu já tenho o custo, eu posso, por exemplo, colocar uma dessas implementações aqui em cima. Agora, como é uma classe, né, a classe abstrata, ao invés de eu implementar a interface, agora eu estendo a classe, tanto manutenção quanto abastecimento. E aí, como agora eu tenho o construtor lá em cima, eu posso passar o super para ele. De forma similar, eu faço aqui em abastecimento. Deixa eu ver se falta alterar mais alguma coisa. Bem, e é basicamente isso aí. Criei a classe abstrata, fiz manutenção e abastecimento, estender essa classe abstrata, agora eu não estou usando mais interface, e o programa continua funcionando normalmente. Vou aqui pedir para rodar, não deu nenhum erro ali de compilação, provavelmente eu vou conseguir executar sem maiores problemas. Esqueci de salvar. A máquina está bem lenta. Aqui demorou, mas apareceu. E está aqui uma impressão do valor, né? Lá a soma dos valores é 350. Aqui deve ser 150 mais 200 é 350. Vamos ver aqui o que faltou. Vamos voltar na classe abastecimento. Se a gente observar, agora eu defini a classe abstrata, né, custo, com um campo que é um valor que agora vai fazer, às vezes, tanto do valor para manutenção quanto para o abastecimento. Então, na verdade, não faz sentido nem em manutenção, nem em abastecimento, eu ter o campo valor, né? Assim como não faz mais sentido eu definir na classe, eu já tinha pagado lá da manutenção, na classe abastecimento, o retorno a custo, porque esse método aqui
get custo da classe abstrata gasto vai ser dado tanto por manutenção quanto por abastecimento. O que estava acontecendo, eu estava atribuindo o valor passado pelo construtor para esse campo gasto aqui, no caso do abastecimento, e na hora de retornar eu estava chamando o get custo aqui que estava vazio, porque eu não estava enxergando o valor desse o atributo, né, dentro da classe abastecimento não estava inicializado, porque aqui no super eu estou inicializando da classe de cima, né? Então foi só esse deslize aí. Agora acredito que ela vai dar um valor mais razoável para a soma dos valores, né, tanto de manutenção quanto abastecimento. Esperar um pouquinho novamente. Aqui sim, né? Exatamente. Agora eu até coloquei um comando de impressão aqui, que eu nem precisava. Mas ele apareceu com o valor, né? Agora incluindo também a soma dos abastecimentos, não apenas de manutenção, que foi a saída que aconteceu no primeiro momento. Mas, e na verdade, esse erro... Perfeito, está aqui o valor. Esse erro, ele é um erro sério, digamos assim, porque de alguma maneira, se a gente esquece, aqui é porque eu estou editando um código que já estava pronto, né? Mas na hora de elaborar uma questão como essa, uma solução, se eu deixo em abastecimento ou em manutenção um campo para valor que já está sendo herdado, de alguma maneira eu estou demonstrando ali, ou dando estou demonstrando que eu não estou dominando bem o conceito de herança, né? Então era importante a gente, no momento que eu resolvi modelar o custo, né, na classe de cima, na superclasse, né, na classe abstrata, eu não preciso mais, eu não deveria ter o campo valor nas classes de baixo. Perfeito? Então com isso eu tenho... concluo aí os comentários da primeira questão. Na segunda questão, deixa eu dar um scroll aqui. Na segunda questão, era pedido para manipular uma estrutura de dados, um tanto conhecida, chamada lista encadeada, e aí ainda pedia, nesse caso, para ser duplamente encadeada. Vamos ler a questão. Considere uma estrutura de dados construída sobre uma lista duplamente encadeada, onde cada dado armazenado é associado a um grupo e onde cada grupo é identificado por um valor inteiro. Nessa estrutura, os dados são organizados de modo que, quando pertencem ao mesmo grupo, são colocados de maneira sucessiva no encadeamento e de modo que os grupos se mantenham ordenados de maneira crescente pelo valor identificador. Por exemplo, se o nó da lista encadeada é definido pela classe, aí tem aqui, apresenta a classe nó, né, com o grupo, o dado podendo ser qualquer coisa, porque é do tipo object, e uma informação de quem é o próximo na lista encadeada e de quem é o anterior, né, que é o que dá a entender que eu tenho uma lista duplamente encadeada. Então, dado uma classe como essa aqui, então a estrutura encadeada manterá as duplas. Aí aqui está sugerindo, na verdade, nesse ponto da questão aqui, uma sequência de entrada com esses valores inseridas nessa ordem, e onde o primeiro valor indica o grupo e o segundo valor o dado armazenado. Isso terá a seguinte saída, né? Então, no momento que eu insiro o 5E, o 5E aparece como o primeiro valor. Insiro o 4B, como o valor 4 é menor que o 5, o 4 entra primeiro. 5C, ele entra depois do 5E, mas entra no mesmo grupo. 9D, o 9 é um valor maior, ele entra a seguir. O 4 é um valor menor que 5, menor que 9, então entra antes de todos, mas como eu estou preservando a ordem da inserção, ele aparece depois do 4B. Né? Então, essa sequência de inserções aqui produziria esse resultado aqui, essa saída, esses valores na minha lista encadeada. Em seguida, a estrutura proposta contém apenas 3 operações: inserção, consulta e verificação de lista vazia. E aí nessa questão, você deverá implementar tal estrutura na classe minha lista maluca, fazendo uso
da classe nó e respeitando e implementando essa interface lista maluca. Então a questão essencialmente pedia para implementar essas três operações, considerando que eu estou trabalhando numa lista duplamente encadeada e considerando que eu tenho essa classe nó, e esse aqui seriam valores exemplos de entrada. Né? Essas questões que envolvem listas duplamente encadeada, lista circular, questões desse tipo, elas exigem da gente um certo conhecimento de estrutura de dados, né? E de um certo hábito na manipulação para não se perder na hora de implementar. Eu sempre que resolvo essas questões, sempre que me deparo com alguma, sempre que resolvia, né, enquanto aluno, e agora sempre que eu me deparo com alguma dessas questões, facilita bastante a resolução da questão se a gente consegue fazer um esboço do problema graficamente. Né? Então o problema que eu tenho aqui, o principal dele seria esse de inserção. Então eu tenho uma lista duplamente cadeada e eu preciso inserir um valor lá respeitando alguma ordem. Né? E aí como a gente faz isso? Para explicar com algum detalhe, deixa eu arrastar essa imagem para cá. Eu estou usando aqui um site, esse Sketch.io, Sketchpad, só para ilustrar aí o desenho. É uma ferramenta que eu descobri aqui agora e que eu acho que vai facilitar a visualização. Então, toda vez que eu paro para mexer ou para implementar uma estrutura de dados, facilita bastante para mim pensar no desenho, né, daquela estrutura. Então, imagine o seguinte. O meu nó, ele tem um valor que é o grupo, ele tem um dado, ele tem um anterior e tem um próximo. Então o meu nó, numa lista como essa, ele vai ter, vou colocar aqui, tentar colocar pequeno, 4 campos. Isso você não precisava fazer na questão, né? Mas eu acho que auxilia bastante, você poderia fazer no rascunho, naturalmente. Né? Eu vou imaginar que eu tenho uma lista com 2 nós. Né? Então, essa aqui seria como se fosse um ponteiro, né, para o primeiro nó da lista. Esse campo aqui vai indicar o próximo. Olhando lá no enunciado, seria esse campo aqui, para indicar qual é o meu próximo nó. Eu vou apontar ele aqui. Vou fazer um desenhozinho assim. E eu tenho um segundo nó com formato similar a esse primeiro. O desenho está mais ou menos, mas dá para entender. Porque eu estou separando em 4 campos, eu tenho 4 valores aqui. Eu tenho o grupo, que é um número, né, um inteiro que vai ser passado, um dado, nesse caso aqui ele é um objeto, então ele vai apontar para algum valor, né, e eu tenho o anterior e o próximo. Esse nozinho, essa setinha aqui está indicando quem é o próximo. O próximo desse valor aqui, eu estou supondo que eu tenho 2 valores, é vazio, é null. Nesse caso aqui eu vou indicar dessa maneira aqui, que eu tenho um null. Esse campo aqui eu vou indicar que é o meu anterior, né? Eu tenho esse aqui o próximo, esse aqui é o anterior. O anterior, nesse caso, ele tem que apontar para esse aqui. Lembrando que eu estou numa lista, falando de lista duplamente cadeada. Então eu vou fazer uma setinha para cá. E o anterior desse nó aqui não tem ninguém, porque eu estou supondo que eu tenho 2 valores. Então o anterior aqui é vazio. Assim como o próximo do nó seguinte. Perfeito? E os 2 primeiros campos, um é o grupo, aqui tem o grupo, e aqui é um dado, que na verdade, se a gente pensar em termos de Java, né, implementação O, a gente sabe que o object, na verdade, é também um ponteiro, porque os objetos em Java são alocados dinamicamente, né? Então eu tenho aqui, naquele campo valor, desculpa, qual é o nome do campo?
dado, né? No campo dado, para cada nó, eu tenho um ponteiro para a sua informação, né, para o seu dado. Pois bem, então eu tenho essa estrutura aqui, que é a minha lista duplamente encadeada, e aí o problema, por exemplo, da inserção, que é o que versa lá a questão, é o seguinte: eu vou alocar, eu quero inserir um novo nó, então é um nó que tem exatamente 4 campos, né? É um representante daquela classe nó que está lá no enunciado. Eu vou dizer que esse campo aqui, ele eu vou alocar ele na minha questão, vou dizer que eu tenho uma variável alce, né? Uma variável auxiliar. Só dar um resize aqui para ele ficar pequenininho. Perfeito. Então, eu tenho essa minha variável auxiliar, esse ponteiro para essa referência, né, para esse nó novo, e vou me imaginar, aí eu tenho várias situações a imaginar aqui. Esse nó, ele pode ser inserido no final da lista. Vamos imaginar que, por exemplo, eu tenho o grupo 1 aqui, grupo 2, e esse cara aqui é o próximo um elemento do grupo 2. Então ele vai ser inserido no final. Então eu tenho que encadear esse nó aqui no final da lista. Se eu tenho, por exemplo, esse aqui é um elemento do grupo 1, esse aqui é um elemento do grupo 3 e esse aqui é um do grupo 2, esse nó aqui ele tem que entrar no meio da lista encadeada. Agora, por sua vez, se esse elemento aqui é um nó do grupo 2, esse aqui, sei lá, também do grupo 2 e esse aqui do grupo 1, então esse nó ele tem que ir para o início da lista. Então são 3 situações, e aí no momento em que visualmente a gente consegue descrever o problema, eu acho que fica mais fácil a implementação. Eu vou simular aqui como seria, eu acho que é no pior caso, que seria inserir no meio, né, que eu tenho que mexer em vários elementos. Né? Então, se eu vou inserir, por exemplo, esse nó no meio, o que tem que acontecer? Eu tenho que fazer, por exemplo, o campo próximo desse nó apontar para esse aqui, que vai ser o elemento seguinte. Né? Então eu tenho que vir e fazer algo desse tipo aqui. Esse nó aqui aponta para esse campo, né, que seria o alce ponto próximo. Deixa eu ver se é próximo o nome do campo. Próximo, exatamente. Então, alce ponto próximo aponta para aquele nó seguinte lá. O alce ponto anterior, o campo anterior desse nó, vai ser agora o quê? Aquele nó anterior lá, porque eu quero inserir no meio, né? Então, vamos fazer, para não fazer muita bagunça aqui, eu vou passar por fora a setinha. Então, vamos fazer ele passando aqui por baixo e terminando aqui. Eu estou apontando para o nó inteiro, né? Não é para um campo dentro do nó, não. Por isso que tanto faz a posição onde eu estou indicando. Eu estou apontando para essa célula toda aqui. Né? Então, o nó próximo aponta para essa célula toda, o nó anterior aponta para essa célula toda. Isso, em termos de código, lá na implementação Java, vai fazer o seguinte: alce.próximo recebe esse endereço e alce.anterior recebe esse endereço aqui de cima. Certo? Com isso, eu já fiz os primeiros encadeamentos. Eu estou apontando esse nó novo, né, para a lista original. Agora falta alterar a lista original. O que é alterar a lista original? É pegar essa seta aqui, que é o anterior desse nó, essa seta aqui é o anterior desse nó, fazer ela apontar para quem vai ser o novo anterior. Eu quero inserir esse nó aqui como um elemento intermediário. A mesma coisa para esse indivíduo aqui. O campo próximo dele, que era esse nó aqui, agora passa a ser esse aqui. Então, é fazer algo desse tipo. Eu vou apagar aqui para vocês conseguirem perceber. Esse nó próximo aqui do elemento seguinte passa agora a apontar para esse nó de baixo.
Perfeito? E o nó próximo desse nó anterior aqui tem que passar a apontar para ele também. Então vamos lá. Apagar esse apontamento aqui inicial e fazer o nó apontar para o nó novo, né? Esse nó que a referência é o alce. Com isso, eu acabei de inserir esse nó aqui como um nó intermediário entre esses dois nós. Então, fazer inserção nessa minha lista duplamente cadeada implica necessariamente fazer alterações dessas referências. Que pode ser num caso intermediário aqui, como eu coloquei, ou eu poderia estar inserindo nos extremos da lista, né? Dessa lista cadeada. Ou aqui no final, ou aqui como um primeiro elemento da lista. Pois bem, com essa manipulação em mente, eu só precisava nessa questão de me ater para essas situações. Primeiro, eu tenho que respeitar essa ideia de grupo. Eu quero inserir ordenado em função do grupo. Observe aqui, ó, o grupo 4, grupo 5 e o grupo 9. Então, eu precisava respeitar essa ordem. E, além da ordem do grupo, eu respeito a ordem da entrada para os nós, né, para os valores que estão no mesmo grupo. Então, o 4B está vindo antes do 4A aqui na lista resultante, porque na entrada o 4B aparece antes do 4A. O 5E está antes de 5C dentro do grupo, porque na entrada o 5E aparece antes do 5C. Né? Então eu tinha que observar esses detalhes aí para conseguir fazer a questão bem. Então o método, e aí no item A, né, que é o que pede essa inserção aqui, implementação dessa operação da interface, diz o seguinte: o método inserir introduz um novo elemento identificado pelo argumento dado, que é o grupo, né, ao fim da sublista encadeada, que contém dados pertencentes ao grupo identificado pelo argumento do grupo. Basicamente o que está dizendo aqui é o seguinte: se a dupla 5F, aqui está exemplificando, né, for inserida no encadeamento ilustrado anteriormente, então o nó que armazena essa dupla entraria entre os nós C e D. Vamos observar lá 5F. 5F, se eu fosse inserir nessa lista aqui, ele tem que estar nesse grupo, que é o grupo 5, mas como ele é o último da entrada, ele entraria logo após aqui, ele vai entrar por último aqui no grupo 5. Então ele entraria entre os nós C e D, como está ali dito na questão, no item A, né? Então, eu só tinha que me ater para esses detalhes. Deixa eu abrir aqui o gabarito da questão. Está aqui tudo que era dado no enunciado. E aqui embaixo está a implementação da minha lista maluca, né, como era sugerido lá na questão, que implementa a interface lista maluca. No gabarito, foi feito da seguinte maneira. A professora primeiro criou uma classe obter primeiro, que é um método obter primeiro, que é um método auxiliar aqui para facilitar a vida dela em outras questões. Basicamente, esse método obter primeiro, ele retorna uma referência para o primeiro elemento no grupo dos valores do grupo passado, né, como parâmetro. Então observe aqui, ó, eu tenho um valor grupo. E aí, o que se faz logo de imediato? O nó atual, que seria um auxiliar, recebe o primeiro elemento da lista. E aí, enquanto tiver elementos na lista e o grupo for menor, o grupo desse cara auxiliar for menor que o grupo que eu estou buscando, eu fico fazendo atual recebe atual ponto próximo. Quando eu não encontrar mais, ou eu encontrei o grupo que eu estou procurando, ou eu estou numa lista que eu não tenho aquele grupo e eu vou retornar nulo. Certo? Então, essa operação, né, esse método obter primeiro, ele obtém a referência para o primeiro objeto daquele grupo, que pode não existir. Tá? Tendo feito isso, como ela implementa essa inserção? Aqui, no método inserir, esse é o método da interface, né, onde eu recebo o grupo e o objeto.
o que ela faz? Primeiro, eu obtenho o primeiro elemento do grupo mais um daquele valor. Então, eu vou buscar a posição seguinte, eu vou buscar a primeira posição do grupo seguinte. E para que isso? Eu vou inserir, antes desse próximo seguinte, que é exatamente a posição do valor que eu quero inserir, eu vou inserir esse novo grupo. Tá? Então, voltando lá no nosso esqueminha, aqui na web, seria basicamente o seguinte, é imaginar que esse grupo aqui é o grupo 1, esse grupo aqui é o grupo 3, e esse grupo aqui seria, por exemplo, o grupo 2. Então, aquela obter o grupo mais 1, eu estou querendo inserir no grupo 2, não é? Então, ela vai chamar o obter primeiro do grupo 3, que é o 2 mais 1. Então, ela vai buscar uma referência para esse nó aqui. E aí, ela implementou o método inserir antes para inserir antes desse nó, ou seja, exatamente onde esse elemento aqui foi inserido. Então, basicamente, não é a única maneira de se fazer, mas é uma possível maneira, né? A maneira que foi sugerida. Tinham várias outras formas e várias implementações que estavam razoavelmente corretas foram aceitas, tá? Nessa situação. Então, isso é que é o pulo do gato para entender, né, esse gabarito aqui. Então, a inserir antes, ela simplesmente só considera que eu tenho uma referência para um nó na minha lista duplamente encadeada e eu quero inserir antes dele, né? Então, esse código aqui faz exatamente isso. Leve em consideração, no início, se o nó, desculpa, se essa referência aqui que foi retornada, que é o nó onde eu quero inserir antes dele, se ela está vazia, eu aloco, eu não encontrei aquele objeto, eu cheguei no final da minha lista, então eu vou inserir um novo elemento. Se eu achei, eu faço as operações aqui para inserir antes dele, né? Então, esses comandos aqui, se eu faço, nomeio esses valores aqui de anterior, próximo, primeiro, último, atual, vocês vão ver exatamente que o resultado é um código como esse aqui. Perfeito? Então, essa seria a implementação aí da inserção, né? No item B, é pedido para implementar o método consultar. Basicamente, esse consultar, o método consultar retorna a referência ao dado associado ao primeiro nó da sublista encadeado que contém elementos do grupo identificado pelo argumento do grupo. Por exemplo, a invocação do comando consultar 9 retorna a referência ao dado D. Caso a sublista de dados associados ao valor do grupo esteja vazia, o método consultar levanta a exceção empty group exception, declarada como a seguir. Vou comentar essa questão de exceção daqui a pouquinho. Vamos primeiro nos concentrar aqui na questão da operação consultar para o caso do valor existir, né? Então, ela exemplifica ali. Se eu, para esses valores aqui da minha lista encadeada, se eu pedir para consultar o grupo 9, eu devo retornar esse valor aqui, né? Deixa eu só observar isso, eu retorno o dado, né? Então eu retorno o dado aqui, no caso seria o valor dele. Perfeito. Vamos lá, só para analisar essa primeira parte, que é a parte onde eu encontro o dado efetivamente. Então, como ela já havia implementado esse método obter primeiro, ficou fácil implementar o consulta, né? Então, a consulta do grupo, eu simplesmente chamo esse método obter primeiro, e isso vai me dar um nó que pode estar vazio ou não, né? E aí aqui que ela faz o teste. Se o nó é diferente, é igual a nulo, ou se o nó do grupo é diferente do grupo, observe que o obter primeiro retorna o próximo, né? Que pode estar vazio ou não. Bem, se eu não encontro o valor que eu estou procurando, o que a questão fala no item seguinte, no final do item, é para levantar uma exceção, empty group exception, ou seja, uma exceção dizendo que o grupo está vazio. Tá? E aqui ela fez isso exatamente criando aí uma instância dessa classe group exception. Perfeito? E isso aqui interrompe, né? Isso aqui é como se fosse um return, né? Então a execução
do método consultar para nesse item aqui. E caso não houvesse esse problema, caso eu ache o valor efetivamente, eu simplesmente retorno o dado, que é o que está sendo pedido, né, no item da questão. Uma observação, a exceção é um assunto polêmico aí, né, se a gente pesquisar na web, sites como Stack Overflow tem várias threads aí de discussão que discutem a validade de se utilizar exceções, nesse caso aqui principal, das exceções checadas, né? Então exceções que são modeladas pelo nosso negócio, pela nossa aplicação. Né? Então um cenário eventualmente previsível, né? Como por exemplo, imagine que eu estou pensando num cenário de conta bancária, e aí eu vou tentar fazer um saque, e aí a conta não tem saldo, então eu posso modelar essa situação como sendo uma exceção. Né? Isso é bastante discutido, não há uma regra absoluta de que é importante ou não é importante, ou o que é válido ou não é válido, mas o fato é que, na prática, as pessoas não usam, os programadores, né, não usam a exceção da forma como deveriam usar. E aí, em função disso aí, que essa construção, que essa funcionalidade, digamos, de algumas linguagens, ela é questionada. Né? Basicamente, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Observem aqui, eu estou levando tanto uma exceção na classe, no método consultar, isso obriga que qualquer classe que vá chamar esse método, qualquer operação, desculpa, qualquer método que vai chamar esse método, tenha que dizer o que vai fazer com essa exceção. Então, se a gente olhar o próprio gabarito, né, no método main, eu tenho aqui a chamada para consultar, e essa chamada que eu só consigo fazer em Java, eu preciso dizer o que eu vou fazer com a exceção aqui quando ela ocorrer. Né? E como isso está acontecendo aqui, ó, eu tenho um catch. E sendo que o catch não está nem olhando para aquele group exception, simplesmente o catch está olhando para qualquer exceção que possa ocorrer nesse código aqui, ele vai simplesmente imprimir a mensagem de erro, digamos, vai imprimir, ele vai dar um toString para o objeto exception. Né? E é isso que está acontecendo aqui. Né? E nesse caso, se a gente olhar a nossa exceção lá, o que está acontecendo com ela, o que ela está implementando, isso aqui já era dado, né, no enunciado, eu tenho simplesmente um super passando uma string dizendo lá o grupo de origem está vazio, e é certamente isso aí que vai ser impresso na nossa saída. Né? Esse código aqui já deve estar funcionando. Deixa eu ver, grupo 6, eu não tenho ninguém no grupo 6, então eu vou conseguir consultar o grupo 9 e o grupo 6 vai me dar uma exceção. Vamos tentar imprimir ou executar esse nosso código aqui. Um pouquinho lento. E aí eu tinha aqui, vamos entender a nossa saída, eu inseri o valor 5, inseri o valor 4, inseri... desculpa. Primeiro eu fiz uma pergunta se a lista estava vazia, e de fato estava, que na verdade isso aqui é o item C, que eu ainda vou falar. Em seguida eu inseri o valor 5, perguntei se está vazia novamente, disse que era falso, e aí eu inseri outros valores. Aqui eu tento consultar o valor 9, e aí ele retorna o D, né, como esperado. E aí, no último, eu tento consultar alguém do grupo 6. E como eu não tenho nenhuma inserção do grupo 6, ele me dá uma exceção. E a gente viu lá que a exceção é ele imprimir exatamente essa mensagem aqui. O grupo de origem está vazio. Certo? Para tornar essa exceção aqui um pouco mais útil do que o que está no gabarito, uma possibilidade seria, por exemplo, no momento em que que eu encontrei a exceção, eu posso, por exemplo, passar qual grupo que causou aquela exceção, ou seja, o grupo que eu não encontrei. Aqui ele vai dar um errinho, porque obviamente esse construtor lá do empty group exception não está esperando que eu passe o inteiro. Mas a gente resolve isso fácil. Vou lá na exceção, espero o grupo lá em cima. Com isso, eu posso aqui, por exemplo, o grupo
vou inserir aquela variável ali, o parâmetro, né? O grupo tal está vazio. Beleza? Eu acho que é só isso. Acho que eu não coloquei nenhum erro. Vamos tentar executar novamente. Acho que não executou. Aqui. Ok. Esperar um pouquinho. Beleza, agora ele apareceu a mensagem dizendo o grupo 6 está vazio. Então isso aqui está indicando, está sendo mais. O erro está um pouco mais claro, né? Está indicando qual grupo que não foi encontrado na minha lista. Né? E isso aqui, eu fiz questão de alterar um pouquinho o gabarito para ilustrar a vocês uma das utilidades, né, da ideia de exceção. Eu posso alimentar a minha exceção, eu posso criar atributos aqui dentro, né, da minha exception, ou seja, a classe do tipo exceção, ela é uma classe como outra qualquer. Então eu posso alimentar aquele meu cenário de exceção com diversas informações de maneira a imprimir uma mensagem, a colocar uma mensagem no log de uma maneira mais, com uma qualidade de informação melhor, com mais detalhes, ou seja, dando mais informação com respeito àquele cenário excepcional que aconteceu. Né? Então, a exceção, assim, como eu falei, na web a gente pesquisa, encontra defensores e pessoas que são totalmente contra, né? Mas tem a sua utilidade. Eu só tentei ilustrar um pouco mais aí uma das possibilidades do uso de exceção. Para concluir, agora o item C, que era o mais simples desse, tanto é que valia menos ponto, eu só precisava implementar um método que retornaria true ou false para indicar se a lista está vazia ou não. Né? E basicamente, pensando naquela estrutura lá de objeto, de lista e tudo mais, verificar se a lista está vazia é verificar, por exemplo, se o valor primeiro que foi declarado aqui na minha lista maluca, né, que eu tô guardando as posições do primeiro e do último, isso é bastante comum quando se trabalha com uma lista duplamente encadeada. Né? Então eu estou controlando essas posições e aí saber se a lista está vazia é simplesmente saber se verificar se esse primeiro aqui está nulo ou não. Com isso eu tenho aqui o final dos comentários da questão. Alguns alunos tentaram resolver essa questão usando a lista, a API de coleção de lista de Java, né, e não implementando como estava sendo sugerido aqui nessa questão, né, e de acordo com o quanto se respeitou, digamos, do que foi pedido da questão, muito foi considerado. Tá? Agora, é interessante, às vezes eu vejo algumas críticas de aluno, porque essa questão ela discute estrutura de dados, né? E é interessante a gente ter alguma afinidade com isso. Agora, o principal assim, a gente sabe que em Java a gente tem recursos, né, classes para trabalhar com lista, e a gente trabalha de uma maneira muito mais confortável, muito menos trabalhosa do que dessa maneira. Obviamente, numa implementação profissional, dificilmente eu vou ser obrigado, eu vou ter que encarar a situação de ter que implementar uma lista. Na verdade, eu uso listas que já estão, eu uso a API da linguagem, né, que tem informações que tem operações, né, que já me satisfazem, né? Mas essa manipulação aqui ela é um bom exercício, porque a gente está trabalhando com interface, a gente está trabalhando com tipo abstrato de dado, que é uma questão, é um conceito importante, né, em computação, onde eu estou encapsulando ali a manipulação de uma dada estrutura, né, e eu só estou expondo aquilo que deveria, na verdade, ser público, né, ou seja, as operações, no caso inserir, consultar e estar vazia, que são operações padrões aí de se manipular, para se utilizar, né, na manipulação de uma lista. Perfeito? Então, com isso, a gente encerra aqui. Nos comentários desse vídeo eu vou colocar os links lá do GitHub, desses códigos de gabarito que já estão prontos, o link desse enunciado dessa prova, né, para vocês baixarem e poderem acompanhar o vídeo bem. E é isso. Assim, bons estudos. Quem conseguiu passar na disciplina, parabéns. Quem não conseguiu passar, tentem absorver mais ainda esses conteúdos com esses vídeos que eu tenho preparado aí de forma caseira. E vamos aproveitar as férias aí para tentar
absorver todos esses conceitos e ter um semestre seguinte, no caso lá o primeiro de 2017, e conseguir passar na disciplina com alguma folga. Ok? Um abraço aí, boas festas para vocês.